Olá, eu sou a professora Elaine, da disciplina de Geografia. Dentro do tema Relações entre o campo e a cidade e o uso da água, hoje nós vamos falar da água potável e o uso da água em atividades industriais. Abram o livro didático de vocês na página 7 e vamos lá. Quando falamos em água, sempre pensamos naquela água que nós bebemos, que nós tomamos banho, que nós fazemos comida. Entretanto, existem vários tipos de água, tá? No nosso planeta. Cada uma é diferente, tem umas peculiaridades. Deixa eu explicar para vocês melhor. Nós conhecemos mais intimamente, assim podemos dizer, dois tipos de água, a água doce e a água salgada. Quando eu digo água doce, eu não estou falando uma água que tem açúcar, tá? Essa água, ela é a mais utilizada por nós seres humanos, por nós seres vivos, né? Os seres vivos de modo geral. Também pelos animais, é claro, né? Nós podemos encontrar essa água nos rios, nos lagos, nas reservas subterrâneas. O que é isso? Embaixo da terra, assim, tá? As reservas subterrâneas. Estima-se, gente, que 2,5% da água de todo o planeta seja doce. Então, apenas 2,5% dessa água, certo? Temos também a água salgada. É um tipo de água que nós encontramos aonde? Nos mares e nos oceanos. Lembra quando a gente vai para a praia lá, que a gente toma um pouquinho daquela água da praia, vem aquela onda em cima da gente lá e pega a gente? Aquela água é salgada, certo? 97,5% de toda a água do planeta é salgada. Observe esse gráfico aqui, ó. Observe lá, só um pouquinho, 2,5% da água do planeta é água doce, essa que nós consumimos. E 97,5% é água salgada em toda a Terra, certo? Existem ainda outros tipos de água, água contaminada, água poluída. Então, tem esses dois tipos de água aí, sabe? São decorrentes, no caso, da falta de conscientização sobre a preservação do meio ambiente, sobre a importância da água. Essa água contaminada é aquela que possui, assim, substâncias químicas, organismos, assim, sabe? Que pode transmitir doença. Sabe que você põe aquela água estragada, aquela água suja que você toma e acaba tendo dor de barriga e assim sucessivamente. Mas a água que nós bebemos, que nós tomamos banho, a água que nós fazemos o nosso alimento, nós chamamos de água potável. Olha aqui, ó. Certo? Água potável. Ela é a água doce própria para consumo, tá? Sendo caracterizada. O que ela não tem? Ela não tem cor, ela não tem odor, ela não tem micro-organismo lá que provoca doenças na gente, tá? Então, ela não apresenta, e apresenta também alguns sais minerais, né? Alguns minerais, na realidade. Então, essa é a água própria para consumo, correto? Nós chamamos ela de água potável. Vejam lá na página 7 de vocês. A água potável, a água doce, que nós recebemos na nossa torneira, no nosso chuveiro, nós tomamos o nosso banho, ela é uma água tratada, tá? Veja esse desenho para vocês verem, ó. Primeiro ali tem um rio, tá? Ou um lago, né? Então essa água está nesse lugar, de repente essa água ela é captada e vai para uma estação de tratamento, lá o segundo momento lá, uma estação de tratamento de água. Depois, num terceiro momento, ela vai para um reservatório de água potável. Essa água está tratada, então essa água está boa para o consumo, tá? No quarto momento, aparece ali uma pessoa tomando banho, né? Então, o consumidor utilizando a água em suas atividades diárias. Então, para o banho, para fazer comida, para todas as coisas. Então, a água potável é uma água já tratada. No quinto momento, nós temos a água que ele está tomando o banho dele ali. O que acontece com essa água? Ela desce pelo ralo. Ela desceu pelo ralo, ela tem que ser reaproveitada, essa água. Então, ela vai de novo para uma estação de tratamento de esgoto, lá no sexto momento, lá, e é tratada de novo para depois ser jogada na natureza e chegar até nós de novo, certo? Então, a água precisa passar por um processo de limpeza, de purificação,
para poder a gente tomar essa água, certo, gente? Ter água tratada, gente, ter água potável é um direito humano, é um direito de todo mundo ter água tratada. Mas acontece que o nosso país, ele é um país desigual, tá? E sendo ele desigual, a água não chega para todo mundo. Nem todo mundo tem água tratada nas suas casas. Então, muitas pessoas sofrem com isso, ficam doentes com frequência por conta da qualidade da água que tomam, moram em beira de rios, onde existe muita poluição, muito lixo. Tem algumas regiões do Brasil que nem água tem muita dificuldade de chuva em algumas regiões do Brasil. Então, assim, a água mesmo, ela não chega, essa água doce, essa água necessária que nós precisamos, ela não chega para todo mundo de forma igual. Certo? Nós falamos da água, da importância da água potável e falamos também um pouco dos cuidados que temos que ter. Agora nós vamos falar sobre o uso da água nas atividades industriais. Nós falamos no uso doméstico, né? Nós usamos nas torneiras, em casa, para tomar banho, para os alimentos. E agora nós vamos falar do uso da água na indústria, tá? A água, ela está presente nas diversas atividades de trabalho que ocorrem em todo o município. Então, tipo assim, tanto na área rural quanto na área urbana, nós utilizamos a água. Aqui, especificamente, estou falando da indústria. Ela é utilizada para a fabricação de diferentes produtos, alimentos, têxteis, cosméticos, farmacêuticos, eletrônicos. Além disso, ela é essencial para a limpeza, no caso, e resfriamento de algumas máquinas que são empregadas no processo industrial. Algumas máquinas, elas superaquecem quando elas estão na indústria trabalhando. E a água é utilizada para poder resfriar essas máquinas, no caso. Tem até um desenho na página de vocês lá, dêem uma olhada, ó, a água sendo utilizada no processo de fabricação de automóveis. Então, observaram que a água é utilizada em diferentes setores mesmo da economia. Eu estou falando da indústria, que é o segundo setor da economia, certo? O uso de produtos químicos, no caso, na água, durante o processo, no caso de fabricação de automóvel, que eu estou me referindo ali, acaba originando poluentes. Lembra que eu falei dos diferentes tipos de água poluída, água contaminada? Então, acaba originando esses poluentes que são prejudiciais à natureza e, claro, né, à nossa saúde, né? São denominados resíduos industriais. Então, quando vocês ouvirem falar assim, a água está contaminada por resíduos da indústria, são resíduos industriais, tá? É chamado. Dessa forma, é necessário, gente, realizar um tratamento mais adequado para eliminar, no caso, esses resíduos, esses poluentes nesse processo da indústria. Contudo, gente, há indústrias que não tratam corretamente os resíduos dela. Então, ela despeja de qualquer jeito, clandestinamente, nos rios, nos lagos, nos mares, causando, assim, a poluição no meio ambiente. Então, se você der uma pesquisada na internet e procurar sobre a poluição dos rios, poluições industriais, você vai encontrar muito material falando desse descaso com a natureza, desse descaso com o meio ambiente e, claro, com o descaso com nós, seres humanos, certo? Observe algumas imagens que eu trouxe para vocês de resíduos industriais que são jogados na natureza. Então, é um crime ambiental. Quando uma empresa simplesmente descarta o seu resíduo num rio e polui esse rio, ela está cometendo um crime ambiental. E ela precisa ser punida por conta disso. Certo, gente? No caso da indústria, deve haver o quê? Ações dessa indústria, dos dirigentes dessas indústrias e preocupados com o meio ambiente. E nosso governo precisa o quê? Cobrar, criar as leis, além das leis, ir lá e cobrar dessas indústrias que elas tratem esses resíduos e que não poluem, que não acabem não poluindo o nosso meio ambiente. Nós vamos falar de forma mais específica sobre o uso da água nas atividades agrícolas. E também vamos falar do uso dessa água na geração de energia. Então, abram o livro didático de vocês na página 10 e vamos lá. A água, ela é fundamental para a vida. Nós já falamos sobre isso. Ela também é fundamental para o desenvolvimento da planta e também é utilizada com bastante frequência na agricultura.
De que forma essa água é utilizada na agricultura? Por meio da irrigação. Irrigação das produções agrícolas. Você sabia que de todo o consumo de água que nós temos, o maior deles acontece na atividade agrícola? E isso ocorre em todo o mundo. Inclusive, a agricultura, ela tem um gasto maior até que a indústria. Observe esse gráfico na página do livro didático de vocês. Olhem lá, consumo de água. A agricultura fica com 70% do consumo da água potável. Lembra que aquela água que a gente pode beber, aquela água tratada, aquela água em condições que a gente pode tomar, condições de tomar? A cada tipo de cultivo, de plantação, exige um tempo determinado de crescimento. E por conta disso, também exige uma certa quantidade de água. O consumo de água nas plantações, ele vai desde a plantação, desde ali do nascimento da planta, até o final dela em muitos cultivos. Ou seja, vai do crescimento até a colheita. O cultivo de morango, ele leva em torno de 60 a 80 dias para ser colhido. Você já pensou na quantidade de água que é necessário para poder esse morango se desenvolver e ficar bonito? Já pensaram? Ao mesmo tempo que a agricultura é a atividade que mais consome água, ela também é a atividade que mais desperdiça água. Quase que a metade da água que é utilizada nas atividades agrícolas, nas atividades do campo, é desperdiçada. Mas e como acontece esse desperdício? Pela evaporação, pela contaminação do solo, pela contaminação do lençol freático, no caso. Por meio dos agrotóxicos, nas plantas. Mangueira de gotejamento mal feita. Então, são várias atitudes no campo que ajudam para o desperdício da água. Como vimos até aqui, o principal uso da água no campo é para a irrigação das lavouras, certo? Apenas uma pequena parcela é utilizada para os animais e abastecimento da zona rural. E foram desenvolvidas algumas técnicas, para evitar esses desperdícios. Como essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, de um gado bebendo água num reservatório, como se fosse uma grande caixa d'água ali, Todos estão bebendo a água ali. Então, ali é uma forma de evitar o desperdício de água, Observe no livro didático de vocês esse desenho dessa plantação de morango. Olha, é uma plantação de morango irrigada. Então, ela depende da água desde o início dela, da plantinha pequenininha, até a colheita. Por isso que vai um número de água muito grande, uma quantidade muito grande de água. E por isso gerando também o desperdício. Outra coisa que nós falamos já é o agrotóxico, O agrotóxico e que polui essa água também. E acaba fazendo que essa água não sirva para ser utilizada para os animais e também para ser bebida ou ser reaproveitada essa água de alguma forma. Então, para aumentar a produtividade em algumas lavouras, alguns agricultores utilizam de alguns fertilizantes para adubar o solo, no caso, e até mesmo agrotóxico. Em alguns lugares eles falam defensivos agrícolas, mas é chamado de agrotóxico mesmo, tá? Para controlar os insetos, para não danificar as folhas, os grãos dessas plantações. Então, por isso que são utilizados esses agrotóxicos, E para o uso desses agrotóxicos são utilizados equipamentos, como tem essa imagem no livro didático de vocês ali, uma pessoa toda com máscara, com um chapéu, um boné na cabeça, bota, tudo, para evitar que ele seja contaminado.
No entanto, o agrotóxico ele contamina também o lençol freático, né? E acaba deixando essa água imprópria para o consumo. Ou quando ela chega até ela chega até as torneiras, no caso, né? Ela acaba chegando poluída, se não for tratada, é claro, né? Para que esse agrotóxico ele não contamine a água, ele precisa ser muito bem trabalhado pelo homem do campo, pelo produtor rural, por quem o utiliza, né? Seguindo as recomendações das embalagens. E nem sempre isso acontece. Então, por isso que gera contaminação, como a gente está falando aqui. O uso excessivo de agrotóxicos também, né, causa danos ao meio ambiente, como a contaminação do solo, como eu já falei, deixando o solo, inclusive, infértil. O que é infértil? Um solo que não serve para plantação, que você pode plantar e ele não dá nada ali naquele solo. Causa, inclusive, poluição do ar também, né? Intoxicação das pessoas, tá? Que estão no entorno daquilo ali, além da contaminação de outros seres vivos. E daí a contaminação da água, dos lagos e dos rios acaba sendo imprópria para o consumo. Nós não podemos consumir essa água, e nem mesmo os animais. Agora nós vamos falar um pouquinho da água na geração de energia. A água dos rios também é utilizada na geração de energia elétrica, então é chamada de energia limpa por conta de ser a água. Então essa água passa por algumas turbinas e acabam gerando energia. Observe uma imagem do livro didático de vocês ali. Então tem ali uma represa, depois tem uma barragem, tem uma turbina, como eu estou falando, e essa turbina se movimenta, a ação dessa turbina acaba criando a energia elétrica a partir da água. Para que a força da água possa gerar energia, como eu comentei com vocês, ela é represada lá naquela barragem lá que eu comentei com vocês. Assim que é liberada pelas comportas, né, que abrem aquelas comportas ali, a água da represa ela passa pela turbina e acaba movimentando essa turbina, fazendo essa turbina girar. E é no giro dessa turbina que é criada a energia, que é gerada essa energia elétrica, no caso. Observe essas imagens da Itaipu Binacional, da turbina da Itaipu Binacional. Então, é ali que é gerada a energia elétrica, no caso. Vocês observaram a importância da água? Vocês observaram o quão é importante que nós tenhamos cuidado para proteger a nossa água, para não transformá-la numa água contaminada e acabar prejudicando a saúde tanto da população quanto dos animais? Então, vocês observaram tudo isso? Vocês observaram o quanto que a lavoura, que a produção agrícola necessita da água para poder a planta nascer? Então, nós temos que preservar a água, nós temos que cuidar do meio ambiente, certo? Gostaram da aula de hoje? Vamos às atividades?